Estamos iniciando mais um Olhar de Trabalhador, episódio 7, temporada 2, agradecendo mais uma vez a presença de Sebastião José, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro, diretor nacional da Central e também presidente do Sindicato dos Rodoviários do município do Rio. Obrigado, Sebastião, por mais essa oportunidade da gente debater o olhar de trabalhador sobre a realidade social, política, econômica e, em particular, a situação dos trabalhadores rodoviários aqui no Rio de Janeiro. Eu queria começar logo, nas mais recentes gravações nossas, se falou em assembleia, se falou da situação da recuperação das perdas inflacionárias, etc. E eu queria que você analisasse qual é a situação atual. Vamos explicar aí para os nossos telespectadores, em particular os trabalhadores da categoria, como é que anda aí, vai ter aumento, não vai, qual é a situação e o que o sindicato está fazendo. Mas, mais uma vez, um prazer estar aqui com você nesse programa e para falar da situação do transporte, né? Do transporte público por ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é um problema crônico, todos nós acompanhamos isso, né? O setor vive uma crise muito grande e os trabalhadores e os usuários, né? A gente não pode esquecer que a finalidade aqui é oferecer serviço de qualidade aos usuários, que na sua maioria são os próprios trabalhadores, né? Os próprios trabalhadores que fazem uso do transporte público para se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E a gente acompanha com muita tristeza, né, a dificuldade da população e dos nossos rodoviários de operar esse sistema. A gente tem presenciado, né, um aumento dos engarrafamentos, uma demora maior para as pessoas chegarem ao seu destino, a qualidade dos ônibus, que anda muito ruim, muita reclamação, a grande mídia tem dado um destaque danado aí ao acordo da prefeitura com os empresários para colocar refrigerado nos ônibus, etc, etc. Isso está muito colocado aí para a sociedade, a mídia tem dado essa cobertura. Agora, a nossa decepção é que não tem se falado com a mesma ênfase, né, dado destaque a situação dos operadores do setor, né, dos trabalhadores do setor de transporte, né, que pagaram durante a pandemia um preço altíssimo, né, para manter a cidade funcionando, na expectativa que, passado a crise mais aguda do período da pandemia, houvesse pelo menos um reconhecimento, uma recomposição dos postos de emprego e das perdas salariais da nossa categoria. Infelizmente, isso não está acontecendo, o que levou o sindicato a convocar assembleias, a novamente buscar a mediação do Tribunal Regional do Trabalho para que nós possamos resolver essa questão que, no nosso entendimento, é vergonhosa, porque não nos parece muito lógico, né, a gente observar aí o esforço do prefeito para comprar um ônibus novo, para o BRT, de ter discutido com os empresários aí uma nova modalidade de financiar a passagem, criando a tal tarifa social, né? É um complemento aí com o imposto de toda a sociedade para que os ônibus tenham melhor qualidade para a população e não terem discutido em momento algum sequer a reposição das perdas salariais do trabalhador rodoviário, que saiu de uma negociação no tribunal com compromisso dos empresários de retomar a discussão sobre o pagamento da inflação no período de 22, 23 de novembro, e nós já estamos hoje, 20 de março, e ainda não tem nenhuma perspectiva. Então, isso nos decepciona bastante. Agora, Sebastião, vamos falar o seguinte: que perda é essa? Os trabalhadores estão defasados em que valor? A gente sabe que o salário em geral da classe trabalhadora é um salário aquém das necessidades, etc. Existe já cálculos do DIEESE, que é uma instituição técnica que assessora as centrais, os sindicatos, as confederações, etc., e o valor
que era necessário para o trabalhador ter um mínimo de vida decente, e está muito acima da média dos salários, etc. Eu me lembro que você, em várias ocasiões, debateu essa questão de que vai acabar que as categorias ficam só com quase que o salário mínimo, etc. Como é que, no caso específico dos rodoviários, de que perda se está falando? Percentualmente ou em valores, etc.? Olha, Moisés, os dados são muito negativos para a classe trabalhadora de um modo geral. A gente teve aí uma redução, da massa salarial dos trabalhadores brasileiros, na média. E para o trabalhador rodoviário não é diferente, porque o rodoviário que sempre ganhou um pouco acima da média, do piso médio nacional, hoje está mais ou menos na média do piso nacional. Então, o que acontece? Quando você tem um período de inflação, como foi o caso da pandemia, né, que a gente não tem a reposição integral sequer da inflação, você passa a ter uma política de redução de salário dos trabalhadores. É isso que o sindicato tem tentado evitar. Eu tenho colocado nas reuniões com as autoridades do Ministério Público, do próprio Tribunal Regional do Trabalho, que quando nos pressionam para assinar determinado percentual que sequer repõe a inflação no período, nós, na nossa visão, isso é redução de salário. Porque a reposição da inflação é simplesmente manter o que está aí. E manter o que está aí sempre com um ano de atraso. Né? Porque você pega e repõe pela inflação e no mês seguinte já começa a perder de novo. Ou seja, você não tem sequer um mês de equilíbrio em relação às percas inflacionárias. Então, a gente saiu de um modelo, né, de negociação que você já sentava na mesa, no mínimo com a garantia da inflação, e que você ia lutar por ganho real, por aumento das condições, melhoria nas condições de trabalho, cláusulas sociais, como é o caso do plano de saúde. Você imagina uma categoria importante como a nossa não tem um plano de saúde, né? Não tem um ticket alimentação, tem uma cesta básica de R$ 450, que é uma vergonha, não dá para o trabalhador fazer as compras. Então, você sair de uma negociação, de um modelo de negociação que melhore as condições, né, de vida do trabalhador que você representa e passar a depender dos tribunais, passar a depender do judiciário para garantir a reposição da inflação, algo que já tinha que estar garantido pela lei e não está. É a tal da livre negociação, né? É você tá livre para abrir mão de alguma coisa e não para conquistar alguma coisa. Então, é uma livre negociação que tem sido prejudicial aos trabalhadores quando você não tem um patamar mínimo para iniciar essas negociações. Nós não tivemos a reposição integral dos 2 anos que nós negociamos no próprio tribunal. Os percentuais que foram fechados foi uma proposta do Ministério Público do Trabalho, que foi uma reposição de 10% e um aumento de R$ 100 na cesta básica, que saiu de 350 para R$ 450. Então, isso não cobriu a inflação daquele período. Então, quando a gente entra lá em junho de 2022, sem a reposição dos 11,92, você já tem a classe trabalhadora quase que completando 2 anos sem nenhum reajuste. Então, você juntar os 11,92 com a inflação desse período, nós podemos chegar aí a 16%, 17%, 18%, que é uma defasagem considerável, e nós entendemos que falta, de certa forma, boa vontade, né, de quem tem a caneta na mão, né? Eu sempre falo que o prefeito Eduardo Paes, hoje, ele tem a caneta na mão para as 2 coisas, né? Ele tem a caneta na mão que ele assina toda a regulamentação do setor, todas as regras operacionais do setor, e ele está com o cheque assinando para os caras todo mês, né? Todo mês tem subsídio para compensar a operação. Agora eu pergunto, essa operação é feita como? Com robô? Não tem ser humano nessa operação? Essa conta não está levando em consideração essa defasagem salarial dos trabalhadores rodoviários? Nos parece um pouco fora de tom. E aí ficam, de certa forma, dizendo que o rodoviário está radicalizando, com o risco de ter uma greve aí no final do mês. Não está radicalizando nada, tivemos paciência demais. Já vai completar 10 meses que nós estamos perdendo 11,92 sobre o salário do trabalhador todos os meses. Então, Sebastião, seria bom, então, falar um pouco o seguinte: há um trabalho do sindicato nas garagens, nos terminais, etc., mobilizando e explicando toda essa narrativa aí para os trabalhadores.
houve uma assembleia. Então, você podia falar um pouco desse ânimo que está na categoria e das preocupações de vocês, dirigentes do sindicato, com o andar da carruagem. Você pegou um pouquinho esse aspecto aí, você podia desenvolver um pouco mais. Olha, na verdade, a gente tem procurado conversar com os trabalhadores no sentido de mobilizá-los, porque ou a gente tem uma categoria que possa, de certa forma, cumprir com a sua obrigação, é evidente, a população depende do nosso trabalho para a cidade funcionar, mas nós temos que exigir um mínimo de respeito, porque o que estão fazendo com a categoria de rodoviária é falta de respeito, falta de consideração. Nós temos algumas propostas, mulher, nunca vistas hoje em assembleia. O trabalhador chega na assembleia e fala: vamos pedir demissão coletiva todo mundo, quero ver o que eles vão fazer, porque hoje não pode fazer greve, o sindicato já vai ser punido, então a gente pede demissão todo mundo junto e deixa a cidade sem ônibus. Ou seja, chegou um momento que o trabalhador já está buscando alternativas, porque tudo que a gente tenta fazer dentro do marco legal nunca é a favor do trabalhador, né? Você tem o direito, mas você não tem o seu direito reconhecido, né? E quando você reivindica que seus direitos sejam cumpridos, você ainda é punido por estar reivindicando. É isso que tem acontecido com as nossas campanhas salariais. Quando a gente chega no fundo do poço, que não tem mais o que esperar, né? E parte para a última trincheira que nós temos, que é o movimento de paralisação, a gente tem todo mundo contra a gente. Tem o prefeito, tem os usuários, tem a justiça do trabalho, que se coloca logo contra. Não, a cidade não pode parar. Mas o rodoviário pode trabalhar sem ganhar? Pode deixar sua família em casa passando necessidade? É disso que a gente está falando. Então, não há radicalização, que há uma revolta muito grande da classe trabalhadora e o risco de termos paralisações na cidade do Rio de Janeiro é muito grande. Tamanha a revolta dos trabalhadores. Imagina você, com o índice de desemprego que a gente tem, nós temos rodoviária que fala assim: olha, eu prefiro pedir as contas e ir embora, não dá para trabalhar mais aqui ganhando esse salário de miséria, entende? Do jeito que está indo, Moisés, vai chegar um momento, eu já tenho dito aos empresários, vai faltar motorista para você botar ônibus na rua, porque ninguém quer trabalhar de graça, ninguém é relógio. As pessoas estão passando necessidade. Não dá para manter um serviço de qualidade com o trabalhador sendo explorado. É isso que está acontecendo com a nossa categoria. Mas essa questão, vocês chegaram a decidir o estado de greve? Isso já foi comunicado ao sindicato patronal e aos gestores públicos? A prefeitura não deu nenhum sinal de que quer sentar com o sindicato? Vamos encerrar esse assunto sobre como é que o movimento vai seguir daqui para frente. Vocês têm uma audiência de mediação no tribunal, porque tudo isso foi decidido no tribunal e, como você disse, a inflação de 11,92 era para ser incorporada a partir de novembro, não está, já estamos no mês de março e nada feito. Dia 29 de março, 9h30, essa mediação. Qual a esperança e qual a perspectiva que a direção do sindicato e você, em particular, tem? Mas, gente, nós temos procurado trilhar ali os caminhos da legalidade, né? A gente procura fazer tudo dentro dos marcos legais. Então, nós, primeiro, comunicamos ao tribunal do descumprimento dos empregadores com relação à negociação, à reposição da inflação do período, entramos com pedido de mediação e marcamos uma assembleia. Aconteceu a assembleia antes da mediação. E aí a categoria deliberou em assembleia o estado de greve e uma assembleia para o dia 29, às 16 horas, logo após a rodada de negociação no tribunal entre os empresários e a gente. A expectativa que a gente tem é fazer um apelo ao bom senso, né, dos empregadores, da prefeitura, que não paga os seus próprios funcionários, que a prefeitura acampou o BRT. O BRT é um serviço que hoje é uma empresa pública que dirige, e nem na empresa pública está sendo cumprido. Ou seja, o prefeito é o primeiro a dar um mau exemplo aos empresários, né? Então, assim, a gente espera que no dia da audiência, no dia 29, às 9 da manhã, a gente tenha uma resposta positiva, saia de lá com um acordo bem alinhavado, que seja possível a gente aprovar na Assembleia, né, e resolver essa questão de uma vez por todas. Se não tivermos proposta, aí a Assembleia pode deliberar, sim, por uma paralisação.
Então, eu acho que esse assunto aqui da. Você tem mais algum aspecto que você queria abordar, fazer alguma convocação para esse dia 29? Porque eu queria tratar de alguns assuntos aí mais da política econômica nacional e tal. Não, eu só queria mandar aqui um recado aos nossos rodoviários que mantenham a calma, né? Não vamos fazer nenhum movimento sem que o sindicato tome esse consentimento, que já tem empresas aí que os trabalhadores estão querendo parar até a revelia do sindicato. A gente faz um apelo para que não façam isso, aguardem a negociação do dia 29, na expectativa que nós possamos ter uma negociação que possa corrigir essa perda salarial da nossa categoria. Nós vamos também, queremos informar aqui, nós estamos tentando, né, e espero conseguir, a gente colocar a audiência, que será virtual, pelas redes sociais, para que os trabalhadores possam acompanhar a audiência e já terem a informação ali bem precisa para tomar a sua decisão na Assembleia das 16 horas do dia 29. Então, eu coloquei aí mediação 29/3 às 9h30. Aí o sindicato vai ver se coloca a tela, que vai ser virtual, né, digital, a tela da negociação, para que todo mundo assista igual numa TV, só que no celular ou num computador. Seria isso? É isso, exatamente isso. No canal do YouTube do sindicato? Exatamente, exatamente. É muito importante que os trabalhadores possam acompanhar a audiência, porque isso vai fazer com que eles já cheguem na Assembleia sabendo qual é a realidade, né? E com muita maturidade a gente poder decidir quais são os rumos que nós vamos tomar na Assembleia. Espero que seja aprovar uma proposta decente que saia dessa audiência no tribunal às 9h30 da manhã. Essa é a nossa expectativa. Eu estou vendo aqui, se eu mostro aqui, eu estou vendo aqui para ver se Sindicato dos Rodoviários do Rio espera nova audiência e tal. Eu vou ver se eu. Tá na mídia aí o sindicato. Eu botei aqui YouTube, só tem notícia aí do sindicato. Eu vou ver o canal exatamente do YouTube para a gente escrever aqui ainda durante essa conversa nossa. Agora, Sebastião, eu queria levantar um assunto que eu acho que tem muito a ver com esse debate sobre a recuperação de perdas salariais e de atualização do poder de compra dos trabalhadores, em particular aí no seu caso dos rodoviários, que é esse debate que está tendo aí com o Ministério da Economia e que a mídia está divulgando e tal, que é um nome meio âncora fiscal, né? A gente parece que está no porto, né? Quer dizer, nos navios tem uma âncora e tal. Então, a gente sabe que esse linguajar já é para excluir os trabalhadores do debate, porque o cara não entende, o cara tem melhor eu não entrar nesse assunto. Mas aqui a gente tem que tentar destrinchar isso. Âncora é uma coisa que segura, é como se fosse uma proteção e tal para que o navio não saia andando sozinho como aquele que bateu na ponte Rio-Niterói. Essa tal âncora fiscal tem um aspecto aí que é a situação de segurar os gastos, né? Quer dizer, os filósofos neoliberais acham que o governo não pode gastar o dinheiro com saúde, com educação, com benefício para a população e tal, etc. Claro que alguma limitação tem que ter, porque não pode gastar de forma sem controle, etc. Mas há um exagero nesse debate aí. Eu queria que você analisasse isso, porque o Banco Central tem como responsabilidade, o Banco Central que é independente, essa independência nós já debatemos aqui, você mesmo já colocou, independência de quem? Certo? Então, esse Banco Central é de um país, mas é independente de quê? Do povo, né? Claro. Dos empresários, não, porque quem vai para lá são caras que atuam no mercado financeiro, etc. O Banco Central tem responsabilidade com a inflação e com o emprego, para garantir o máximo de emprego para a população, que seria o chamado pleno emprego, que é sempre manter um índice em torno de 3, 3,5%, 4% no máximo. E nós estamos lá com índice de, sei lá, 11, 12%.
e eu vi que você tem uma crítica a esse cálculo desse próprio índice, porque quando ele faz uma maquiagem no índice, aí o Banco Central, não precisa fazer muito, porque o índice não está tão alto. Como é que você vê a tal da âncora fiscal, essa questão do índice da inflação? Olha, Moisés, na verdade, a âncora fiscal é um nome mais palatável, né, que esse governo está tentando sinalizar ao mercado, né, ao todo-poderoso mercado, que ele não é irresponsável, simplesmente isso, que não vai gastar sem ter, né? Mas, de certa forma, a ideia da âncora fiscal é um limite de teto de gasto que mantenha, né, o pobre no orçamento. É isso. Então, o que é a âncora fiscal? É um teto de gasto que possa contemplar os pobres, as pessoas mais humildes, os desempregados, né? Que possa fomentar a economia, no sentido de gerar emprego, né? Eu tenho feito algumas críticas com alguns membros do governo, que a gente conversa, com alguns economistas, com relação à metodologia adotada para aferir desemprego no Brasil. É um negócio doido. Aquele pessoal que estava lá catando uva, aquele pessoal é milionário nessa. Aquele pessoal é classe média, né, nesses índices de pesquisa. Entende? Esses que foram localizados nos canaviais de Goiás, né? Esse aí está dentro dessa metodologia de aferir desemprego no Brasil, é classe média, é salariado, que é um bom salário. Entende? Então, a gente vai precisar mexer nisso, porque esses índices, se não refletir a realidade do mercado de trabalho, eles influenciam todos esses outros índices que nós estamos falando aqui, inclusive essa política de juros, né, que o Banco Central mantém, esse absurdo de ser o dobro do juro mais alto do mundo, né? Quase que o dobro do juro mais alto do mundo. Não se justifica, não há justificativa para isso. Mas, de qualquer maneira, nós temos que rever, porque nós estamos considerando o subemprego, o trabalho escravo, né, não está nessa estatística de desempregado no Brasil. Então, temos que rever essa metodologia para que nós possamos ter uma política conduzida mais dentro da realidade do povo brasileiro e não do mercado. Porque hoje só se preocupa com o mercado. É isso. Não tem. O ser humano está relegado aí em segundo plano. É o mercado das cartas, os economistas que são ouvidos são do mercado, as pessoas que vão compor determinados postos importantes, né, na política brasileira, né, no mercado, na geração de emprego, né, no desenvolvimento do país, a maioria são oriundos do mercado. Nós precisamos colocar o povo nesse mercado, o pobre nesse orçamento. É isso que a gente espera, que essa nova metodologia de controle de gasto tenha essa preocupação de incluir os mais humildes no orçamento da União. É isso a nossa expectativa. Muito bem. Agora, isso inclusive o Lula cunhou uma frase aí importante, incluir o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda. Então, quer dizer, os caras que têm mais recursos, o imposto de renda, até porque agora começou, a Receita agora já vai enviar para as pessoas, né? Quer dizer, olha, você já está aqui a sua declaração pronta, etc. e tal. Então, mas o que você está achando desse período inicial do governo? O governo tomou medidas para melhorar um pouco a isenção do imposto de renda, garantiu um índice um pouco melhor para o salário mínimo. Você acha que essa discussão no início do governo, que pegou um governo já depois de 6 anos, 2 anos do Temer, 4 anos do Bolsonaro, fazendo política antitrabalhista e tal, você acha que está no caminho certo? Precisa de acelerar? Como é que você está vendo isso daí? Eu acho que o presidente Lula está indo com muita cautela e faz bem fazer isso, né? Porque ele tem que aprovar, né? O seu governo passa pelo crivo do Congresso Nacional, né? Da Câmara e do Senado. Um Congresso Nacional que tem as suas bancadas temáticas que, na sua maioria, não tem povo nesse interesse, né? A maior bancada, a bancada mais influente hoje é a bancada da bala. Estão preocupados em vender arma. Não é se o pobre tem o almoço ou a janta na mesa para comer. Eles querem vender a arma e querem liberar para ganhar dinheiro
com o mercado de armas. Então, e depois você tem a bancada evangélica, você tem a bancada do boi, né? Então, assim, o governo precisa realmente ter essa coerência de não avançar muito, porque sabemos que até as medidas provisórias que estão lá encaminhadas, que é algo fundamental para o governo andar no Congresso Nacional, tem essa disputa lá entre o presidente da Câmara e do Senado para colocar em votação até as medidas provisórias. Então, é um governo que está, de certa forma, tendo que negociar, e o sistema político brasileiro, né, é esse mesmo, o governo tem que negociar, é o tal do feios e contrapesos, é importante a atuação do Congresso Nacional, mas nós sabemos que esse Congresso Nacional que está lá, ele não é um Congresso progressista, né? Ele é um Congresso do mercado, seja da bala ou seja do boi. É o mercado BBB, Bíblia, boi e bala. Essas são as maiores representações do Congresso Nacional. BBB, Bíblia, bala e boi. Não sei nem se combina a religião Bíblia com bala, né? Porque bala é morte, né? E a gente, em todas as religiões, a gente preza pela vida. A vida é o bem mais importante de tudo. Né? Então, quando você tem uma dicotomia no Congresso Nacional, a mesma pessoa que diz que defende a vida, defende a bala, alguma coisa está errada. Então, é necessário que o governo vá devagar com a dor, que esse Congresso é de barro. Isso, inclusive ontem quem assistiu lá o Fantástico e tal, viu que esses CACs estão servindo para legalizar, entre aspas, armas para bandidagem. A gente viu o que aconteceu, está acontecendo lá em Natal e tal. Nós estamos encerrando aqui, Sebastião, mas vamos divulgar aqui o canal. Então é o seguinte, para acompanhar a mediação que tem a ver com a campanha salarial dos rodoviários, que o presidente é o Sebastião, acompanha a mediação 29/3 às 9h30. Eu pesquisei aqui e está aqui, ó, acesse no YouTube o canal do sindicato. O canal do sindicato é @ que é o símbolo lá do e-mail, @sindicato do rodoviários Rio 2055. Então é só botar no YouTube. Entra no YouTube, tem lá, busca. Aí você põe @sindicato do rodoviários Rio 2055. Aí você vai encontrar essa página aqui. Eu vou mostrar a página aqui, Sebastião, para a gente encerrar. Está aqui a página do sindicato, certo? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, aí, ó, a página do sindicato é essa. Você entra e lá no sindicato o pessoal, o Sebastião falou aqui, que vão ver um jeito de botar a mediação lá, o filme da hora da conversa lá entre patrão, empregado, que é o sindicato, e os juízes, para discutir lá a mediação sobre a situação. Então, está aí dado o recado. Sebastião, muito obrigado pela presença aqui em mais um Olhar de Trabalhador. Essa é a 7ª edição na temporada 2. Até o próximo programa. Tchau. Obrigado, presidente. Tchau.